Boa noite, amados, graça e paz. Estamos iniciando o nosso culto nessa noite, culto de louvor, honra e glória ao nosso Deus, momentos preciosos para a nossa vida, na intenção de estarmos também agradando o coração do nosso Deus com os atos desse culto. Que nesse momento todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Nós vamos iniciar, amados, nosso culto nessa noite, buscando a presença dEle em oração. Curve a sua cabeça, onde você está aí agora, com a sua família. Vamos buscar a presença de Deus. Pai bendito, glorioso, santo, Tu és o nosso Deus. Aquele que tem, Senhor, nos amado a ponto de dar a vida do seu próprio Filho, Senhor, para que nós pudéssemos, de novo, Pai, poder estar na Tua presença, compartilhar, Senhor, desta graça maravilhosa, Deus, de podermos retornar à Tua presença, Senhor, através do sacrifício feito pelo Teu Filho Jesus. Obrigado por essa tão grande salvação, meu Deus. Também agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo, Pai, que dessa forma, ainda, Senhor, que de uma forma virtual, né, que não é o ideal para as nossas vidas. O ideal seria nós estarmos juntos no mesmo lugar, Te louvando, Te adorando. Ó Pai, mas pedimos, Pai, pela Tua graça e misericórdia, que Tu, Senhor, nos aceite na Tua presença, que também Tu nos abençoes, Senhor, e que Tu Te agrades, Pai, do nosso culto, do culto que oferecemos a Ti, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Faz isso, olha para nós nesse momento, Senhor, abençoa o Teu povo, nós pedimos essa bênção em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, vamos ler uma porção da Palavra de Deus, aí nos instruindo para o momento de confissão e contrição de pecados diante do nosso Deus. A nossa leitura está no Salmo de número 86, eu vou ler os 11 primeiros versículos, que dizem o seguinte, é um pedido, é também uma oração, né? E o salmista diz o seguinte: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilha. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Amados, grande é o nosso Deus. E Ele também, na sua infinita bondade e misericórdia, também nos abençoa com um perdão. Amados, isso é incomparavelmente melhor, termos os nossos pecados aliviados, perdoados em Cristo Jesus. E nesse momento especial, amados, vamos estar ouvindo um cântico. Se você quiser, cante conosco também o hino. E prepare-se para estar na presença de Deus, confessando o seu pecado, buscando a Deus em oração, pedindo para que Ele tenha misericórdia da sua vida e te perdoe. E assim também que nós possamos estar pedindo em comunidade, para que Deus perdoe os pecados do seu povo, que é a igreja. Vamos ouvir então este hino e louvar a Deus e meditarmos também nesse momento de contrição e confissão de pecados.
Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, grande e infinita é a Tua misericórdia e a Tua bondade. E nós pedimos nesse momento, Pai, que Tu estejas nos perdoando, Senhor, de tudo aquilo que não Te pertence na nossa vida. De todos os nossos atos, palavras, obras, pensamentos, ó Deus, que tivemos que não estar de acordo com a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não é Teu, Senhor. Lava-nos, purifica-nos, santifica-nos para Ti mesmo, ó Deus. Ouve as orações dos Teus servos que confessam a Ti as suas transgressões e tem misericórdia de nós, Pai, e nos abençoa. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, mais um texto da Palavra de Deus. Agora nos preparando para um momento de louvor e adoração, eu quero ler com os irmãos o texto de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 15 a 20. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é isso que nós vamos fazer agora, né? Louvar, adorar ao nosso Deus, né? Com cânticos e hinos espirituais, como o texto está falando aqui, como Paulo orienta a sua igreja. Então, nesse momento, amados, louve, adore, né? Abra o seu coração, cante ao Senhor, preste atenção nas letras dos cânticos, né? E que isso te leve à presença de Deus e a adorá-lo como verdadeiro adorador. Que Deus nos abençoe, cante, louve ao Senhor. Em espírito, em verdade,
te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És teu prazer, meu louvor, ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor, espírito e verdade, ministrando louvor, ministrando louvor.
sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma o coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amados, esse é o momento em que nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, um pequeno estudo aqui para que nós possamos compreender mais um pouco da vontade de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero falar de promessas. As promessas que Deus fez por nós, as promessas que nós fazemos para Deus e as promessas que nós fazemos para o mundo. Então eu separei dois textos aqui, dois textos do Antigo Testamento, que falam um pouquinho da promessa e nós vamos meditar a respeito desse assunto. O primeiro texto fica em Josué, capítulo 21, versículo 45. A palavra de Deus nos diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O segundo texto, amados, fica no primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 56. E a palavra nos diz o seguinte: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo.
Mas vamos orar mais uma vez para que Deus nos instrua neste momento. Pai, obrigado pela Tua palavra, por podermos nos aproximar dela livremente, ó Deus. Obrigado por esse acesso, por essa oportunidade. Fala ao nosso coração, abre a nossa mente, o nosso coração, para nós meditarmos no Teu desejo para as nossas vidas, ó Pai. Nós oramos pedindo a Tua instrução, Senhor, a intervenção do Teu Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente agora, para que Ele nos esclareça quanto às verdades da Tua palavra. Sinceramente nós pedimos esse favor de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, falar de promessas, e como eu disse, em três aspectos. A primeira são as promessas de Deus, né? Os dois textos tratam a respeito da promessa de Deus. E diz aqui que Deus é fiel, cumpriu todas as promessas que fez, né? Mas eu quero me deter com os irmãos que há pelo menos dois tipos de promessas de Deus, que são importantes e podemos dividi-las assim. Primeiro são as promessas incondicionais, aquelas que não precisam de condição nenhuma para que se cumpram. Simplesmente Deus prometeu e vai cumprir, não depende da minha vontade e da vontade de quem quer que seja, né? Então nós temos algumas promessas aqui nesse sentido, né? Incondicionais. Promessa de enviar, por exemplo, um Salvador. Então nós vamos ver, Atos 13, 23 vai dizer, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então essa é uma promessa incondicional. Deus prometeu, né? O Antigo Testamento todo fala dessa promessa de um Salvador, de um Messias, e agora no seu tempo ele vem e cumpre essa promessa. Então, incondicional, não depende de ninguém. Segundo, é a promessa de mandar o Espírito Santo. Então, primeiro a promessa do Salvador, a promessa do Espírito Santo, né? João 15, 26 vai dizer o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, outra promessa incondicional, que não depende de ninguém, Deus prometeu e vai cumprir, e cumpriu, né? Na igreja, nos primeiros dias da igreja primitiva. E o Espírito Santo desceu ali e faz parte da nossa vida hoje, né? E também há uma outra promessa, que é a promessa da segunda vinda de Cristo, né? Está lá em João 14, 3, que diz o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então, Deus também promete em Cristo Jesus está falando aqui com seus discípulos, ele promete que ele vai preparar lugar e vai voltar para buscar aqueles que são seus. Essa também é uma promessa incondicional que não depende, nós estamos em vias de cumprimento ainda, né? As outras duas já cumpriram, mas essa em vias de cumprimento, e nós estamos aguardando essa promessa. E o Senhor é fiel, Ele já cumpriu todas as promessas que fez, nós temos a certeza que o Senhor Jesus vai voltar. Então essas são as promessas advindas de Deus que são incondicionais. Nada pode deter a mão de Deus com relação a essas promessas. Ele prometeu e vai cumprir, simplesmente. Mas há algumas promessas, amados, que são condicionais, ou seja, que têm algumas condições para ser cumpridas, né? Eu quero destacar algumas aqui. Promessa de perdão, que depende do arrependimento. Então, o perdão depende do arrependimento. Nós vamos ver isso em Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então nós vemos aí uma promessa de Deus de perdão, né? Todos nós nascemos na perversidade, somos inimigos de Deus desde que nascemos, né? E o que precisa acontecer nas nossas vidas, a condição do perdão é justamente o arrependimento. Então, quando o Espírito toca, né, na nossa vida, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o primeiro ato, né, daquele que realmente se converte
é entender que ele é pecador, entender que ele necessita de perdão. Quando ele olha para a sua vida, quando o Espírito Santo toca, amados, quando nós realmente aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, nós entendemos quem nós somos. E esse entendimento leva-nos ao arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Então a promessa do perdão, amados, depende do arrependimento. E todos aqueles que são chamados no Espírito Santo passam, em Cristo Jesus, aceitando a salvação, passam pelo arrependimento. Esse é o primeiro ato da vida cristã. Arrepender-se diante de Deus, confessar os seus pecados, e pedir perdão. E o perdão é concedido àquele que assim faz. Em segundo lugar, amados, outra promessa condicional, é a providência de Deus, que depende da confiança do crente. Então, algumas coisas que nós precisamos na nossa vida a respeito de providência depende de confiarmos. Então, vamos ver Salmo 37, 3 e 4, o texto é bem conhecido, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. E aí ele diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, como é que os nossos desejos serão satisfeitos? Quando nós realmente estivermos agradando ao Senhor. Há bênçãos que só são concedidas quando a nossa vida realmente agrada ao Senhor. E ele diz: confia no Senhor. O primeiro ato que vai demonstrar que nós estamos agradando a Deus é quando nós confiamos nele. Confia no Senhor, faz o bem. Outra condição, nós temos que buscar na nossa vida o bem. Depois habita na terra e alimenta-te da verdade, amados. A nossa vida tem que deixar de ser aquilo que não é, uma mentira. Nós precisamos viver a verdade. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, são bênçãos que dependem da condição de confiança no Senhor, de nós nos aproximarmos do Senhor e agradarmos a Ele. Então, essas bênçãos são liberadas a nós. Também há, amados, promessas de bênção como resultado de obediência. Algumas bênçãos que só são liberadas por Deus se realmente nós estivermos obedecendo. E aí há uma dependência, há aí uma condição. Então, Êxodo 19:5 vai dizer o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, duas palavrinhas que vão determinar condição. Ele diz aí, se, agora, pois, se diligente. Se você for diligente e ouvir a voz do Senhor, e a outra palavrinha vem em seguida, então. Então isso é condição. Deus tem uma condição para abençoar o povo daquela maneira. Essa foi uma promessa feita ao povo através do seu servo Moisés. E ele traz essa palavra para o povo. Ele diz: olha, se vocês forem obedientes e ouvirem a voz do Senhor, então vocês serão propriedade peculiar, exclusiva de Deus, dentre os povos. Então são bênçãos que dependem da nossa obediência a Deus. Quem pôs essas condições? O próprio Deus. O próprio Deus. Mas também, amados, essas são as promessas de Deus para nós. O segundo item que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é a nossa promessa a Deus, quando nós estamos prometendo a Deus. Muita gente pode dizer assim: pastor, mas eu não prometi nada não. Amados, nós prometemos muitas coisas para Deus e nós temos que ter a consciência de que realmente, se nós prometermos, Ele quer que nós sejamos fiéis. Embora sejamos muitas vezes, amados, pecadores e não cumprimos. Então eu só quero lembrar algumas coisas, algumas promessas que nós fazemos como crentes em Cristo Jesus. Então, primeiro, promessas feitas, por exemplo, na profissão de fé.
Né? Você se lembra das promessas que você fez na profissão de fé? Eu vou detalhar aqui, tá? Primeiro, nós prometemos que nós cremos, ou seja, nós dizemos para Deus que nós cremos. Então a pergunta, né, é se nós cremos em um só Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? Que Jesus nasceu da Virgem Maria, qual morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Então, se você crê no plano de salvação, tudo aquilo que é Deus, se você crê, né? Se você vai responder, creio. Ótimo. Daí você vai também ser perguntado se você crê nas Escrituras. Você crê nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que elas são a palavra de Deus. E aí, amados, se você crê que ela é a regra única de fé e prática na sua vida, né? Será que ela é mesmo? Você diz que crê, né? Mas isso tem que se tornar realidade. Você disse isso diante de Deus e diante do povo dele. Você crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática na sua vida. Como é que está isso na sua vida hoje, né? Depois ele diz assim: confessais que fosse concebido em pecado. Ah, Senhor, eu sou o pecador, né? Isso é fácil de reconhecer, né? E que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus. Ah, Senhor, sou mesmo, sou muito incapaz. Oh, que tranquilo aqui essa pergunta, né? Inclinados antes a amar e fazer as coisas que a lei condena, com certeza, né? A nossa natureza é assim. Tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, com certeza, né? Eu sou pecador. Não há dificuldade nisso, quando nós chegamos até Deus e reconhecemos isso, né? Quando nós temos uma experiência com o Senhor Jesus, nós vamos reconhecer que somos pecadores, né? Eu reconheço que sou pecador, né? Mas muitas vezes quando alguém vai dizer, ô pecador, você é um pecador, você, aí na coisa, opa, quem é você para dizer que eu sou pecador? Mas é a verdade. Então, diante do povo, diante de Deus, nós confessamos que somos pecadores, né? Inclinados a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Depois nós dizemos assim, também na profissão de fé, credes firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado, você crê nisso, né? Que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você crê realmente? Você disse isso. Então a graça tem que te bastar, né? Isso são várias implicações, amados, naquilo que nós confirmamos, né? E então que nós necessitamos então da ajuda de Cristo Jesus e do Espírito Santo. E aí vem então a questão das promessas. Primeiro eu creio, né, em todas essas coisas, eu vou lá dizer que creio, mas ele diz assim agora: estais agora sinceramente arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus? Está arrependido? Ah, Senhor, agora eu estou arrependido mesmo. Estou ótimo, beleza. Mas aí ele continua: e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenados para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ele vos proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça. Aí está a promessa. Quando você fez a sua pública profissão de fé, você prometeu que estaria resolvido a fazer uso diligente de todos os meios de graça. E isso é simples, amados, de nós sabermos. Será que você tem participado de tudo que é meio de graça? Será que você tem participado? Você tem lido a Bíblia todo dia? Você tem orado todo momento na sua vida? Você tem participado de todas as reuniões de oração? Você tem participado de todos os cultos que a sua igreja promove? Você tem momento especial com Deus de devoção? A sua devocional é diária? Isso são meios de graça, amados. Você tem participado da ceia do Senhor, embora agora estamos todos impedidos, né? Mas quando você tinha oportunidade, você não deu uma desculpa para se afastar de vez em quando da ceia? São meios de graça, amados. Oração é meio de graça. Palavra. Quanto temos negligenciado a palavra, amados?
E você prometeu. Eu não quero dizer, né, mas quando você fez a pública profissão de fé, você prometeu usar de todos os meios de graça por Ele ordenados para o seu bem e o bem do seu povo. Como está isso na sua vida? Deus é fiel, mas Ele vai cumprir tudo o que prometeu, independente da minha e da sua vontade. Mas como está a sua promessa diante de Deus? E eu vou um pouquinho mais além. O finalzinho da profissão de fé, ele vai dizer, e prometeis mais. E prometeis mais. Como membros dessa igreja, vos sujeitarei sempre à disciplina. Esse problema de disciplina, amados, como tem sido difícil nas igrejas. Há um tempo atrás era mais fácil porque os crentes eram submissos mesmo. Quando o pastor, um presbítero, um diácono chamava a atenção de uma pessoa, realmente ele se resignava, né, e pedia perdão. Mas hoje, amados, essa questão da disciplina, né, temos justificativa para muitos pecados, amados, e o pecado não é para ser justificado. Ele é para ser confessado. Então ele diz assim, você vai se sujeitar à disciplina. Vai se sujeitar também às autoridades na igreja constituída para o seu ensino e governo. Se sujeitar às autoridades. Será que você tem se sujeitado às autoridades? Ou lá na sua casa, no meio dos seus, né, você tem criticado, né, as autoridades, falado mal do pastor, do presbítero, do diácono, que são as autoridades da igreja, né? Como é que está isso? Você prometeu se submeter às autoridades. Diante de Deus e diante da igreja. Amados, temos mais, né? Aqueles que batizaram os seus filhos. E aí eu quero chamar a atenção daqueles que levaram um dia os seus filhos para serem batizados. Oh, amados, eu costumo todo batismo, eu dou as perguntinhas, eu dou escrito para a pessoa e falo para ela, coloca dentro da sua Bíblia para você não esquecer daquilo que você está prometendo aqui hoje com relação ao seu filho. O batismo de criança tem essa implicação, amados, nós estamos prometendo a Deus alguma coisa sobre a vida de outro. E veja lá, ele diz assim, prometeis que se o Senhor Deus for servido conservar a vida desse vosso filho até a idade da razão, a vez de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada nas Sagradas Escrituras. Você tem feito isso? Você prometeu. Você tem que instruir a criança nos caminhos do Senhor. Prometeis mais, ensinar-lhes a ler. Isso é fácil, pastor. Poxa, como o povo hoje está preocupado, né, com a escola secular, né, a preocupação, né, não sei esses pais relapsos que nós não vamos nem falar, mas os crentes, né, também têm essa disponibilidade, né, de mandar as crianças e aquilo que o recurso dos pais puderem, eles vão fazer para que as crianças estejam na escola, aprendendo, né? Porque entendem que isso na vida secular vai fazer falta se não for cumprido, né? Mas isso aqui, amados, não tem nada a ver com a escola secular apenas, né? Ela tem a ver com aquilo que Deus requer das nossas vidas. Ele diz assim, prometeis ensinar a ler para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura. Por que é que a criança precisa ler? A sua promessa foi para que ela pudesse ler a Bíblia. Se a sua criança está na época em que já está aprendendo a ler, amados, ela tem lido, alguma vez tem lido a Bíblia? Foi isso que você prometeu. Orar por ela e com ela e servir vós mesmos de bons exemplos de piedade e religião e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina e na correção do Senhor. Você tem sido exemplo. Exemplo de piedade, amados, de oração, exemplo de quem realmente está em comunhão com a palavra. As crianças estão vendo. Isso ninguém pode negar. As crianças seguem o exemplo. E você prometeu isso, dá bom exemplo.
Depois ele diz, prometeis ler com ela a Bíblia, trazê-lo à igreja com assiduidade. Oh, você prometeu isso, amado, a Deus. Ensiná-la desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele. Você tem ensinado isso aos seus filhos que foram batizados, porque você prometeu isso. Amados, isso é uma coisa que deve nos levar a pensar. Essas promessas não podem ser palavras ao vento na nossa vida, amados. Nós temos uma grande responsabilidade, porque isso Deus vai cobrar das nossas vidas. Outra coisa que tem nos preocupado muito, amados, é quanto ao dízimo, né? Eu não vou fazer aqui um estudo a respeito de dízimo, né? Mas a nossa denominação crê que o dízimo é a contribuição mínima, né, que o crente deve dar a Deus. Então, Malaquias 3,10, né, ele diz lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui também tem bênção condicional. Condicional. Se você for fiel, Deus vai ser mais fiel ainda e vai abrir as janelas dos céus. E esse texto, amados, ele é muito profundo para as nossas vidas, né? Um pouco antes ele vai dizer, vocês estão me roubando do Senhor aquilo que não é seu. Então, amados, é uma responsabilidade tremenda diante de Deus. Se você é membro da igreja, amados, essa responsabilidade pesa sobre os seus ombros. E não é pandemia, não é desemprego, não é nada disso que tem que te impedir de estar devolvendo a Deus aquilo que é dele. Porque senão é roubo. 2 Coríntios 9,7 também vai falar com relação à contribuição, que ela não pode ser com tristeza, né? Ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, amados. Muitas vezes nós estamos dizimando tudo certinho, tudo bênção, dízimo e oferta além do dízimo, isso é bênção, mas a pessoa faz isso de uma forma tristonha, né? Querendo dar, dando, mas não querendo dar. Isso vai fazer falta. Depois pensa, puxa vida, eu podia ter feito tanta coisa com esse dinheiro. Amados, essa oferta não é aceita por Deus. Melhor que você não dê. Porque não é isso que o Senhor quer. Deus não precisa de esmola, apenas que você seja fiel. De novo, amados, promessa. Nós prometemos a Deus que seríamos fiéis. E isso faz parte da nossa promessa. Sobre fazer promessa a Deus, amados, temos mais um texto aqui, Eclesiastes 5, 4 e 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. E eu quero trocar voto aí, né, por promessa. Se você prometeu, cumpra. Cumpra. Melhor que você não cumpra, melhor que você não prometa, né, do que se prometa e não cumprir. Deus está vendo, amados. Deus está vendo. Terceira e última consideração aqui, amados, é com relação às promessas ou compromisso que nós fazemos com os homens, com o mundo. Promessa de Deus para nós, nossas promessas para Deus e agora as nossas promessas para com os homens. Antigamente, amados, o crente não precisava de avalista, né? Eu lembro muito bem do meu avô. Meu avô, ele era conhecido na cidade, né, por ser um crente. E, amados, não tinha essa, né? Ele ia no armazém, ele ia comprar roupa, ou qualquer lugar que ele fosse, né? Ele comprava e não precisava, tinha gente que nem marcava, né? Antes tinha aquelas cadernetinhas, né? Que é um pouquinho mais antigo, né?
sabe, daquelas cadernetinhas, né? Então tinha um monte de nomes lá e o valor que devia, né? Para o meu avô não tinha nem cadernetinha. Porque, amados, ele sabia exatamente quanto ele tinha gastado, quando ele ia pagar, né? E o valor até o último centavo. E as pessoas sabiam desse compromisso, né? Hoje em dia, infelizmente, amados, né? A coisa está muito diferente, né? Diante dos homens, custe o que custar, devemos manter sempre a nossa palavra. Isso é testemunho, amados. E quantas vezes nós não temos testemunhado, amados, quantos que se dizem cristão estão devendo na praça, estão com o nome sujo. Às vezes por consequências, né? Outras aí, desemprego, outras coisas mais, mas são circunstâncias apenas. O verdadeiro crente nunca vai ser desamparado pelo seu Deus. Nós confiamos na promessa do Senhor e Ele é fiel e Ele vai cumprir. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi desamparado justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Promessa de Deus, amados. Então, circunstâncias podem ocorrer, sim. Mas, amados, isso não é a vida toda. Tem pessoas que a vida toda estão envolvidas com problemas financeiros, devendo para todo mundo. Promessas que fazemos. Quando você compra, você faz uma promessa de pagamento. Você está prometendo aos homens e não cumprindo. Uma outra situação, amados, que tem se tornado corriqueira, né, no nosso tempo aí, é falar dos bancos. Os bancos cobram juros, extrapolam nos juros, as coisas. Então eu não vou pagar banco nenhum, tal, não sei o que, deixa para lá. Amados, não é essa a posição do crente. Se você foi até o banco e tomou o dinheiro lá, você sabia da sua obrigação, sabia o quanto teria que pagar. Então, para nós não é assim, não. O mundo pode pensar assim. O mundo pode pensar, vou deixar passar um tempo aí que depois caduca a dívida e acabou. Amados, o crente não pode, o crente tem que ser fiel. Porque ele não está devendo a homens, ele está diante do seu Deus. E se você fez uma promessa, você deve cumpri-la. Isso é testemunho para os que são de fora. Como é que você vai falar do Evangelho de Cristo Jesus para alguém para quem você fica devendo, sabendo que pode pagar? Oh Deus, tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas. E assim, amados, nós precisamos realmente testemunhar de Cristo Jesus com as promessas que nós fazemos ao mundo. Aquilo que nós fazemos ao mundo, vamos também ser fiéis naquilo que nós prometemos. 2 Coríntios 8, 21, diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. É Paulo falando aos Coríntios aqui, preocupação dele. Muitas vezes dentro da igreja o mais fiel possível. Vai lá fora, né? A coisa é totalmente outra. A preocupação do apóstolo aqui era que essa honestidade, né, sinceridade fosse diante de Deus e também diante dos homens. Amados, entender e viver as promessas de Deus é maravilhoso, porque Ele é um Deus fiel. Quando nós falamos de promessa de Deus, amados, né, mesmo que condicionais, mas nós sabemos que nós temos um Deus misericordioso, amoroso, amados, e que Ele é sempre fiel. Isso é bênção para as nossas vidas, isso enche o nosso coração e a nossa vida. O que precisa ser entendido, amados, é com relação àquilo que nós prometemos a Deus e também aos homens. Essa é a nossa parte. E nós precisamos, amados, buscar ser fiel, porque o nosso Deus é fiel. Assim nós precisamos aprender na palavra de Deus, né, a sermos também fiéis, amados. Não faça dívida que você não pode pagar. E aquilo que você prometeu ao Senhor, cumpra. Lembre-se das suas promessas, né, e cumpra as suas promessas diante do Senhor. O Senhor nos conhece e sabe de todas as nossas mazelas, sabe de todo o nosso pecado, o que nós somos. O que Ele deseja das nossas vidas, amados, é fidelidade. É isso que Deus exige da nossa vida. Apenas isso, fidelidade. Desde os primeiros tempos, né, o que Jesus
O que Deus tratou com Adão e Eva foi justamente isso, que eles fossem fiéis, que eles fossem obedientes, né? Adão, não faça isso. Adão vai lá, faz desobediência, né? Então Deus sempre busca no homem a fidelidade, porque Ele é um Deus fiel, né? Ele é um Deus santo. E assim como nós temos que ser santos, porque o nosso Deus é santo, assim nós também devemos buscar ser fiéis, porque o nosso Deus é sempre fiel. Que Deus, amados, abençoe a sua vida nesse entendimento da sua palavra, que isso possa ajudá-lo a crescer espiritualmente, em adoração ao nosso Deus, conhecendo a sua vontade para nós, e também que nós sejamos fiéis em tudo aquilo que Ele deseja das nossas vidas. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Tem um hino aí, né, que vai falar um pouquinho de promessas. Louve ao Senhor, cante, e quando estiver cantando, pense na letra e no estudo dessa noite, né? E depois nós voltamos, oramos e impetramos a bênção. Louve ao Senhor agora e pense naquilo que Ele deseja da sua vida. Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto, e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei.
Vamos orar. Pai bendito, misericordioso, amoroso, Deus fiel, obrigado, Pai, pelas Tuas promessas, Pai, que enchem a nossa vida de esperança, Senhor, por sermos Teus filhos, por sermos filhos de um Deus que é sempre fiel. Obrigado, Pai, por todas as Suas promessas, ó Pai, que nós possamos tê-las cada vez mais na nossa vida, sendo fiéis a Ti, Senhor, em todo momento, ó Deus, fazendo a Tua vontade e agradando o Teu coração de Pai. Ajuda-nos também, Pai, a cumprirmos tudo aquilo que nós prometemos a Ti, ó Deus. Que sejamos servos fiéis, Pai, de um Deus fiel. E também na nossa relação com o mundo, ó Deus. Permite que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado para cumprirmos tudo aquilo que devemos àqueles nossos semelhantes, ó Pai. E que assim nós possamos, com uma vida reta, testemunhar do amor de Cristo Jesus. E que o mundo, Pai, glorifique o Teu nome através dos nossos atos. É isso que nós pedimos, Pai, louvando, adorando, bendizendo o Teu santo e bendito nome, em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados, que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.